Bater papo é bacana, conversar é importante, mas psicologar é imprescindível. Se este conteúdo te despertar insights e reflexões, curta, comente e se inscreva neste canal. Assim você dará oportunidade a outras pessoas de também ressignificarem as suas vidas. O dia em que o corpo trai. Você já sentiu seu coração disparar do nada, como se estivesse correndo uma maratona sem sair do lugar? Já teve a sensação súbita de que algo terrível estava prestes a acontecer, mesmo estando em segurança? Já pensou que estava tendo um infarto e minutos depois tudo simplesmente passou? Agora imagine viver com medo de que isso aconteça de novo. Esse é o território invisível da síndrome do pânico. E hoje você vai entender o que realmente acontece quando o corpo entra em modo de ameaça máxima, mesmo quando não há ameaça alguma. O ataque que surge do nada. A crise de pânico não pede licença. Ela começa muitas vezes como um detalhe pequeno, um leve aperto no peito, uma tontura rápida, uma respiração que parece não completar. Em segundos, o corpo inteiro entra em alerta. O coração acelera violentamente. As mãos suam, o peito aperta. A visão pode ficar turva. O pensamento corre para o pior cenário possível. Eu vou morrer. Estou tendo um infarto. Vou perder o controle. Vou enlouquecer. A intensidade é avassaladora. E o mais assustador, parece absolutamente real. Porque naquele momento, o cérebro ativa o mesmo sistema de emergência que seria ativado diante de um perigo extremo. O sistema nervoso simpático dispara, a adrenalina inunda a corrente sanguínea. O corpo se prepara para lutar ou fugir, só que não há leão, não há assalto, não há acidente. Há apenas uma interpretação distorcida de ameaça, e o ataque atinge o pico em poucos minutos. O medo do medo. A crise geralmente dura de 10 a 30 minutos, mas o impacto psicológico pode durar muito mais. Depois que o corpo começa a se acalmar, vem a pergunta que muda tudo: e se acontecer de novo? É aqui que nasce o ciclo da síndrome do pânico. A pessoa não passa a ter medo apenas da crise, ela passa a ter medo do medo. Começa a evitar lugares onde a crise aconteceu. Supermercados, ônibus, shoppings, filas, estradas, lugares fechados, lugares abertos demais. A lista cresce, o mundo vai ficando menor. O cérebro em alerta constante. Depois da primeira crise, o cérebro entra em estado de hipervigilância. Qualquer sensação corporal vira suspeita. Um batimento mais forte, perigo. Uma tontura leve, sinal de desmaio. Uma respiração mais curta, falta de ar grave. O que antes era apenas um sinal fisiológico comum passa a ser interpretado como ameaça iminente. E essa interpretação gera ansiedade, e a ansiedade gera mais sintomas físicos, e os sintomas físicos reforçam o medo. É um ciclo autossustentável. A pessoa que muda sem perceber antes, ativa, agora cautelosa. Antes independente, agora insegura. Antes espontânea, agora calculando saídas de emergência. Muitas pessoas começam a sair apenas acompanhadas. Algumas deixam de dirigir. Outras pedem demissão. Algumas evitam viajar. Outras evitam ficar sozinhas, não porque querem, mas porque o medo parece incontrolável. E o mais cruel, por fora ninguém vê nada. A pessoa parece normal, mas por dentro ela está em guerra constante com o próprio corpo. O corpo não está quebrado. Aqui está uma verdade poderosa. Durante uma crise de pânico, o corpo não está falhando. Ele está funcionando perfeitamente para uma ameaça que não existe. O coração acelera porque foi programado para isso. A respiração muda porque o organismo está se preparando para a ação. A tontura ocorre por alterações temporárias na oxigenação. Não há infarto, não há loucura iminente, não há morte chegando, mas o cérebro interpreta como se houvesse. A origem invisível. A síndrome do pânico pode surgir após períodos de estresse intenso. Pode estar associada à predisposição genética. Pode aparecer depois de eventos traumáticos. Pode começar aparentemente sem motivo. O importante é entender, não é fraqueza.
Não é falta de fé, não é exagero, é um transtorno de ansiedade com base neurobiológica e psicológica. E quanto mais a pessoa tenta controlar a força, mais o medo cresce. O primeiro grande erro. Muitos procuram pronto-socorro na primeira crise. Fazem exames cardíacos, exames de sangue, tomografias, tudo normal. Isso pode trazer alívio momentâneo. Mas se não houver compreensão do que realmente está acontecendo, o medo retorna. Porque o problema não está no coração. Está na interpretação cerebral da ameaça. A evitação que aprisiona, evitar lugares, traz alívio imediato. Mas reforça a ideia de que aquele lugar é perigoso. E assim o mapa da vida vai encolhendo. Hoje evita o ônibus, amanhã evita o shopping. Depois evita sair de casa. Sem perceber, a pessoa começa a desenvolver agorafobia, medo de estar em lugares onde escapar pode ser difícil ou constrangedor. E o mundo fica pequeno demais. O tratamento que liberta a boa notícia é que a síndrome do pânico tem tratamento eficaz. Psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, ajuda a reestruturar pensamentos distorcidos e reduzir o medo das sensações corporais. Medicamentos ansiolíticos e antidepressivos podem ser indicados em alguns casos sob orientação psiquiátrica. Exposição gradual às situações evitadas é parte fundamental da recuperação, porque enfrentar aos poucos ensina o cérebro que não há perigo real. A respiração pode ser treinada, o corpo pode ser regulado. O cérebro pode aprender. O momento mais difícil, existe um ponto crítico no tratamento: aceitar sentir o desconforto sem fugir dele. Permitir que o coração acelere sem interpretar como morte. Permitir que a tontura venha e vá sem pânico secundário. Porque lutar contra a crise pode intensificá-la. Aceitar não é se render, é quebrar o ciclo. O clímax da virada. Imagine entrar em um lugar que você evitava há meses, sentir o coração acelerar. E pela primeira vez, não sair correndo. Ficar, respirar, observar, perceber que o pico passa, que o corpo se regula, que nada catastrófico acontece. Esse momento muda tudo, porque prova que o medo não manda mais. E quando o medo perde força, a vida começa a se expandir novamente. A mensagem que precisa ser dita: se você está vivendo isso, você não está louco, você não está fraco, seu corpo não está quebrado. Você está preso em um ciclo de medo que pode ser interrompido. Mas não sozinho. Buscar ajuda profissional é coragem, é inteligência emocional. É o primeiro passo para recuperar sua liberdade. E se você conhece alguém que vive crises de pânico, não minimize. Não diga, é só ansiedade. Escute, apoie, oriente para tratamento, porque para quem sente, é real. E agora, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário, compartilhe sua experiência ou sua dúvida. Sua história pode ajudar outra pessoa que está lendo em silêncio. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre saúde mental de forma profunda e responsável. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que podem transformar sua forma de entender sua própria mente. E deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão presas em casa, acreditando que o coração acelerado significa fim, quando na verdade pode ser o começo de uma nova compreensão. Respire, a crise passa e a liberdade pode voltar. O medo que ensina. Agora que você entendeu como a síndrome do pânico começa, precisamos falar sobre o que quase ninguém explica. O medo não é o verdadeiro vilão. Ele é um mecanismo de proteção. O problema surge quando esse mecanismo é acionado no momento errado, na intensidade errada e pela interpretação errada. E aqui está o ponto que pode transformar completamente sua visão. A crise de pânico não é o perigo. O medo da crise é que mantém o ciclo vivo. Depois do primeiro ataque, algo muda profundamente na mente da pessoa. Ela deixa de confiar no próprio corpo. Antes, o coração acelerava e era apenas esforço físico. Agora,
Cada batida forte vira ameaça. Antes, uma tontura era apenas cansaço. Agora é sinal de desmaio iminente. A confiança básica no próprio organismo se rompe. E quando você não confia no próprio corpo, o mundo inteiro parece inseguro. O cérebro aprende rápido. O cérebro humano aprende por associação. Se você teve uma crise no supermercado, o cérebro registra: supermercado, perigo. Se aconteceu no carro, dirigir vira risco. Se foi em casa, até o próprio quarto pode se tornar cenário de ameaça. Essa associação não é racional. Ela é emocional. E emoções intensas gravam memórias com força. Por isso, muitas pessoas começam a evitar lugares específicos. Mas depois percebem algo assustador. As crises começam a acontecer também em locais seguros. Isso aumenta ainda mais a sensação de perda de controle, porque se pode acontecer em qualquer lugar, então não há saída. E é nesse momento que o medo se transforma em vigilância constante. A pessoa passa a monitorar o próprio corpo o tempo todo. Observa a respiração, conta batimentos, analisa qualquer sensação mínima. Esse monitoramento aumenta a percepção de sintomas, que aumentam a ansiedade, que aumentam os sintomas. Um ciclo perfeito. A fadiga invisível. Viver em estado de alerta constante cansa. E muito. Mesmo quando não há crise, existe tensão de fundo. Um medo silencioso de que algo possa acontecer. Isso desgasta emocionalmente. A qualidade do sono pode cair. A concentração diminui. A irritabilidade aumenta. Algumas pessoas começam a desenvolver sintomas depressivos secundários. Não porque a síndrome do pânico seja depressão, mas porque viver com medo constante drena energia. A sensação de limitação pode gerar frustração profunda. E aqui surge uma pergunta crucial. Quanto da sua vida você está deixando de viver por medo de sentir algo que passa? A exposição que transforma. Existe uma palavra que assusta quem sofre com pânico: exposição. Mas ela é uma das ferramentas mais poderosas de tratamento. Exposição não significa se jogar no pior cenário de uma vez. Significa enfrentar gradualmente o que foi evitado, em etapas controladas. Se a pessoa evita o mercado, começa ficando 5 minutos. Depois 10, depois 20. Se evita dirigir, começa ligando o carro parado. Depois dando volta no quarteirão, pequenos passos. O cérebro precisa reaprender que aquele lugar não é perigoso. E ele só aprende com experiência real. A cada vez que a pessoa permanece na situação sem fugir, mesmo sentindo desconforto, ela envia uma nova mensagem ao cérebro. Não há ameaça real. Essa repetição enfraquece a associação de perigo. A respiração como chave. Durante uma crise, a respiração geralmente se torna rápida e superficial. Isso pode gerar hiperventilação, que causa tontura, formigamento e sensação de desrealização. Aprender a respirar de forma lenta e profunda ajuda a regular o sistema nervoso. Mas atenção! A respiração não deve ser usada como fuga desesperada da sensação. Ela é ferramenta de regulação, não de eliminação instantânea do desconforto. O objetivo não é impedir o coração de acelerar. É mostrar ao cérebro que você pode suportar a aceleração sem catástrofe. A despersonalização e o medo de enlouquecer. Um dos sintomas mais assustadores de uma crise de pânico é a sensação de desrealização ou despersonalização. A pessoa pode sentir que está fora do próprio corpo ou que o ambiente parece estranho, irreal. Isso é resultado da sobrecarga de estresse no sistema nervoso. Muitos interpretam isso como sinal de que estão ficando loucos. Mas não é psicose. É um mecanismo temporário de proteção do cérebro diante da ansiedade intensa. Entender isso reduz o medo secundário, porque o medo de enlouquecer pode ser tão forte quanto o medo de morrer. O papel dos medicamentos. Em alguns casos, medicamentos são indicados para reduzir a frequência e intensidade das crises.
Antidepressivos podem estabilizar a ansiedade ao longo do tempo. Ansiolíticos podem ser usados com cautela em momentos específicos. Mas medicamento não substitui terapia. Ele reduz o volume do alarme, mas não ensina o cérebro a reinterpretar o sinal. O tratamento mais eficaz combina intervenção psicológica com, quando necessário, suporte psiquiátrico. O mito da fraqueza. Existe um preconceito silencioso que faz muitas pessoas demorarem a buscar ajuda. Eu deveria ser mais forte. Isso é coisa da minha cabeça. Preciso aprender a controlar sozinho. Mas aqui está a verdade. A síndrome do pânico não é falta de força. É um sistema de alarme hiperativo. E ninguém escolhe ter um alarme disparando no meio da madrugada. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de responsabilidade consigo mesmo. O dia da virada. Existe um momento específico na jornada de quem enfrenta o pânico em que algo muda. Não é quando as crises desaparecem completamente. É quando a pessoa percebe que pode sobreviver a elas sem fugir. A primeira vez que alguém permanece no lugar, sente o pico da ansiedade, observa a curva subir e depois descer, sem acontecer nada catastrófico, algo poderoso acontece. A confiança começa a ser reconstruída, não no mundo, no próprio corpo, e isso é transformador. A vida volta a expandir. Com tratamento consistente, as crises diminuem, a intensidade reduz, o medo perde força. Lugares antes evitados voltam a ser frequentados. Viagens voltam a acontecer. O trabalho recupera a estabilidade. A liberdade não volta de uma vez. Ela volta em camadas e cada pequena vitória conta. O alerta importante. Se você está enfrentando crises frequentes, pensamentos de morte ou sensação de perda total de controle, procure ajuda profissional o quanto antes. Saúde mental é prioridade. Quanto antes o tratamento começa, mais rápido o ciclo pode ser interrompido. Não espere que o medo controle completamente sua rotina. O clímax da liberdade. Imagine olhar para trás daqui a um ano e perceber que você voltou a dirigir sozinho, voltou a viajar, voltou a sair sem calcular cada saída de emergência. Imagine lembrar das crises como algo que você aprendeu a enfrentar, não algo que domina sua identidade. Essa possibilidade é real, mas ela exige decisão. Decisão de buscar ajuda, decisão de enfrentar gradualmente, decisão de não se definir pelo medo. E agora é com você. Se este conteúdo te ajudou, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção. Se você já viveu uma crise, compartilhe sua experiência. Sua história pode ser a ponte que alguém precisa para procurar ajuda. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos profundos sobre saúde mental. Ative as notificações para não perder os próximos temas, que podem mudar sua percepção sobre ansiedade e outros transtornos. E deixe seu like. Isso faz com que essa mensagem alcance pessoas que estão trancadas em casa, acreditando que o coração acelerado é sinal de fim, quando pode ser apenas o começo de um processo de libertação. Você não é seu medo. E o pânico não define sua história. A recuperação começa quando você decide enfrentar e continuar.